Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos falar sobre a síndrome de Ramsay-Hunt, que ficou famosa por acometer o cantor Justin Bieber. Na verdade, essa síndrome costuma ser comum, mas não é muito divulgada. Ela tem sintomas característicos como a paralisia facial e necessita de rápido tratamento para evitar que surjam sequelas. Mas afinal, como surge essa síndrome? Ela tem algo a ver com a herpes zoster? Quais os sintomas e será que tem tratamento? É o que você vai saber no vídeo de hoje. Vem comigo! A síndrome de Ramsay-Hunt foi descrita pela primeira vez por James Ramsay-Hunt em 1906. Essa síndrome é causada pela reativação do vírus da varicela zoster, o mesmo que causa a catapora. Ele fica em um gânglio chamado de gânglio geniculado, encontrado no nervo facial. Ocorre que uma vez que a pessoa contrai o vírus e tem a catapora, a doença geralmente se resolve sem maiores complicações. Porém, o vírus fica incubado nesse gânglio e pode ser reativado devido à baixa imunidade. Os dois principais sintomas da síndrome de Ramsay-Hunt são a erupção cutânea, que é vermelha, dolorosa e com bolhas cheias de líquidos que ficam dentro e ao redor da orelha, e a fraqueza facial ou paralisia do mesmo lado da orelha afetada. Geralmente, a erupção e a paralisia ocorrem ao mesmo tempo, mas pode acontecer um e depois o outro, e em alguns casos a erupção nunca ocorre. Além desses dois sintomas principais, também pode ocorrer dor de ouvido, perda de audição, zumbido nos ouvidos, dificuldade em fechar os olhos, vertigem, perda de paladar, boca e olhos secos. Esses sintomas são causados pela inflamação do nervo facial e vestíbulo coclear, resultante da infecção do vírus da herpes zoster. Mas como será que esse vírus chega a causar esses sintomas? Vamos conhecer um pouquinho dele, mas antes não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever se ainda não for inscrito no canal. Tocar o sininho para receber notificações. Isso ajuda muito no engajamento e me ajuda a trazer mais conteúdos como esse para vocês. O vírus varicela zoster trata-se de um herpes vírus que causa a varicela, comumente conhecida como catapora. Os herpes vírus são um importante grupo de vírus envelopados que contém DNA, além de possuírem as seguintes características em comum: morfologia do vírus, modo básico de replicação e capacidade de estabelecer infecções latentes e recorrentes. Os herpes vírus humanos estão agrupados em 3 subfamílias de acordo com as diferenças em suas características, como a estrutura do genoma, o tropismo tecidual, o efeito citopatológico e local de infecção latente e também de acordo com a patogênese e manifestações clínicas. Dessa forma, temos os alfa-herpes virini, gama-herpes virini e os beta-herpes virini, sendo que os vírus da herpes zoster pertencem aos alfa-herpes vírus. Em geral, os herpes vírus apresentam capsídeos icosadeltaédricos, são envelopados e possuem DNA de fita simples. Podem codificar proteínas que manipulam a célula e a resposta imune do hospedeiro. Também codificam enzimas como a DNA polimerase, que promovem a replicação do DNA do vírus. Sua replicação e montagem do capsídeo ocorrem no núcleo celular. O vírus pode ser liberado através de exocitose, lise celular e ponte célula-célula. Os herpes vírus são seres ubíquos, ou seja, podem habitar os mais diferentes locais e estão presentes em diversos ecossistemas. Além disso, podem provocar infecções líticas, persistentes, latentes e imortalizantes. Se quiser saber mais sobre vírus, tem um vídeo aqui no canal onde falo os conceitos básicos de virologia, estrutura, morfologia e replicação dos vírus. É só clicar aqui em cima no card. No caso da varicela zoster,
Ele geralmente pode ser contraído através da inalação e a infecção primária se inicia nas amígdalas e mucosa do trato respiratório. A partir daí, o vírus progride através do sistema sanguíneo e linfático até atingir células do retículo endotelial. O vírus infecta células T que migram para a pele. Então, ele consegue superar a ação de interferons alfa e vesículas são produzidas na pele, surgindo então a catapora. O vírus torna-se latente na raiz dorsal ou nos gânglios dos nervos cranianos após a infecção primária, podendo ser reativado em adultos mais velhos quando a imunidade diminui ou em pacientes imunocomprometidos. Durante o processo de reativação, o vírus se replica e é liberado ao longo da rede neural, infectando a pele e ocasionando exântema vesicular durante o trajeto, sendo então chamado de herpes zoster ou cobreiro. Esse processo danifica o neurônio e pode resultar em neuralgia pós-herpética, que é bem dolorosa, sendo a síndrome de Hansen-Hunt uma forma de manifestação da doença. O diagnóstico é feito de acordo com o quadro clínico do paciente e com o exame físico otorrinolaringológico. Outros testes importantes são o do lacrimejamento através do teste de Schirmer, reflexo estapediano utilizando a imitaciometria e o teste de gustometria da região anterior da língua, a fim de dimensionar o tamanho da lesão do nervo. O diagnóstico padrão ouro é a cultura viral e também podem ser feitos o ELISA, reações de fixação do complemento e PCR. O tratamento da síndrome de Hansen-Hunt tem como base a utilização de antivirais, como o aciclovir ou o fanciclovir, juntamente com os corticosteroides como a prednisona. Esses medicamentos atuam juntos para aumentar a eficácia no combate ao vírus. No caso dos corticoides, eles ajudam a diminuir a dor e reduzem a inflamação dos nervos. Como os sintomas variam de pessoa para pessoa, tratamentos adicionais são direcionados para sintomas específicos. Podem ser utilizados analgésicos, em alguns casos utilizam a carbamazepina, que consiste em um anticonvulsivante que pode ajudar a reduzir a nevralgia. Medicamentos que suprimem a vertigem, como antihistamínicos e anticolinérgicos, também podem ser utilizados. A capsaicina, substância proveniente da pimenta, foi aprovada pela Food and Drugs Administration, a FDA dos Estados Unidos, para controle da dor neuropática associada à dor nevrálgica causada pelo vírus da herpes zoster. Pacientes com a síndrome de Hansen-Hunt devem ter um maior cuidado para que não ocorra lesões na córnea, pois apresentam dificuldade em fechar os olhos, o que acaba fazendo com que ela fique mais exposta e propensa ao ressecamento e a irritações. Para isso, podem ser utilizados colírios e pomadas lubrificantes. O tratamento deve ser iniciado assim que possível para que seja obtido o máximo de benefício. A doença pode ser prevenida através da vacinação contra a varicela zoster, que está disponível para crianças. Há uma nova vacina contra o vírus herpes zoster indicada para adultos com mais de 18 anos e chegou no mês de junho deste ano no Brasil. O imunizante é da farmacêutica GSK, chamada de Shingrix, e foi aprovada em agosto de 2021 pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. A vacina pode ser aplicada em qualquer adulto com potencial risco de contrair a doença ou em pacientes que possuam algum comprometimento do sistema imunológico. A aplicação deve ser feita em 2 doses, cada uma com um preço aproximado de R$ 843, cujo valor pode variar entre as clínicas que fazem a aplicação. Até então, apenas a vacina Zostavax da MSD era comercializada no país, porém era indicada apenas para o público com mais de 50 anos.
Infelizmente, nenhuma das duas opções de vacina para herpes zoster encontra-se disponível no Programa Nacional de Imunizações para aplicação pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Bom, gente, esse foi mais um vídeo do canal. Espero que tenham gostado. Curta, compartilhe, deixe seu comentário, isso ajuda muito no engajamento. Se não é inscrito, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos. Até mais!